Muito bem, senhoras e senhores, aqui estamos nós, começando mais um Sport FM, nosso bunker, o nosso QG esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte e outras cocitas más, certo? Hoje a gente vai falar sobre tudo. Hoje a gente recebe aqui um cara que é meu brother, meu irmão e também um grande artista. Admiro. Já foi meu sócio já. Pedro Rizzi, como está? Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite, um prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Pedro Rizzi tá na jornada do lançamento de um filme, né? Meu Amigo Pinguim. Meu Amigo Pinguim, com direção do nosso amigo também, do David Shearman. Exato. Essa história linda, inspirada numa história real. Cara, essa história, assim, ela saiu no jornal, assim, a história. Um pinguim que voltou por 8 anos pra... Pois é, parece fantasia, né? Mas não é. Esse pinguim, o pinguim é da Patagônia, né? Então ali na Argentina, né? No sul da Argentina. E esse pinguim acabou por acidente, acabando aqui na costa brasileira, na região ali de Ilha Grande. Isso em 2011, mais ou menos. Ele chegou quase morto, esse pinguim aqui na costa. Muitos pinguins se perdem, tem um processo de migração. Total. Durante o inverno e eles mudam de região. E nesse Todo processo... ano os pinguins fazem esse trajeto, Isso, né? E aí isso. alguns se perdem do bando ali. Se perdem por uma série de questões, muito, assim, grande parte por culpa dos humanos mesmo, né? Por navios de pesca, enfim, contaminação de óleo nas penas, a iluminação dos barcos, então eles acabam se perdendo, muitos acabam na costa brasileira. E esse pinguim acabou aqui, um pescador, o seu João, encontrou esse pinguim quase morto, com poucas forças. Ele pegou esse pinguim, cuidou do pinguim, deu umas sardinhas para esse pinguim. O pinguim mal abriu o biquinho. Ele até conta, né? Ele falou, cara, eu coloquei lá a sardinha na boca do pinguim. Depois o pinguim retoma força, saúde, e ele fica um tempo, fica uma temporada na casa do seu João. Pescador, fica lá na casa do pescador. Passado um tempo, o pinguim já tá bem de saúde, o pinguim some, volta pro mar. Mas não é ele que vai lá e põe ele no mar? Não, ele vai sozinho. É mesmo? Ele foi sozinho, foi embora. O seu João falou, bom, é a vida que segue. Ano seguinte, quem aparece na porta do seu João? O mesmo pinguim. Só que isso aconteceu durante 8 anos. Esse pinguim retornava para visitar o amigo que ele tinha feito em Ilha Grande aqui no Brasil. Então é uma história linda, assim, né? Que eu acho que fala sobre tanta coisa. Acima de tudo sobre amizade, né? E da possibilidade desse amor... desse encontro entre duas espécies tão diferentes e de uma espécie, né? O pinguim, ele não é natural de um país tropical. Então também essa figura quase que mitológica, porque ela tá fora do seu contexto natural, né? Então... Eu vejo um pinguim, eu lembro de um esquimó, né? Tipo assim, pessoas que vivem no frio e se viram no frio, né? E que aí você coloca um pinguim dentro do contexto tropical, de praias tropicais, é uma coisa que tá um pouco fora do nosso senso comum. Você fala, não, é impossível isso. Só que quando você diz que é inspirado, né, e que é ali trabalhado em cima de uma história real, cara, realmente é uma loucura, assim, né? A amizade que se desenrolou ali. Uma amizade também que eu sempre vejo muito como isso acontece. Às vezes tem alguns vídeos que viralizam aí nos TikToks da vida e tal, que são quando um cara reencontra um cuidador do leão, reencontra o leão e o leão vai chegando perto, parece que vai atacar, o leão pula, assim, porque esses animais, eles se recordam de quem cuidou deles, né? Sim. Tem uma coisa muito bonita de lealdade, né? Da coisa do cuidar e de que realmente você nunca esquecer quem cuidou de você. Tá Exatamente. Assim, é muito profundo. E às vezes a gente fala sobre a história do filme e por muitas vezes parece realmente que saiu de uma história, de uma fábula, de uma questão fantástica. E que não, ela é inspirada num fato real e eu acho que tem uma outra camada, que é o ato de bom coração do seu João de ajudar esse pinguim. Né? Ele cuidou com o coração e ele não esperava nada em troca. Nós viajamos agora para Los Angeles por conta da estreia do filme. O filme a produção é norte-americana, da City Hill Arts. O diretor é brasileiro, né, que é o David. Nós filmamos aqui no Brasil, filmamos em Ubatuba, em Paraty. Tem umas cenas também que foram filmadas na Patagônia, na Argentina. Que legal. No núcleo argentino, né, no filme. Verdade. E o filme é falado em inglês, então quer dizer, é uma quase ONU, né, ONU do cinema, mas falando sobre uma história brasileira. E aí, durante essa viagem, eu pude conhecer o seu João. O seu João nos acompanhou. Você não tinha conhecido ele durante as filmagens? Não o conheci.
Não conheci, eu fui conhecê-lo no aeroporto, isso agora, em agosto. E ele hoje em dia é um pescador? Ele ainda mora no mesmo lugar? Ele mora na mesma comunidade de Paquetá, que fica em Ilha Grande. Nós rodamos de Ubatuba pela questão do aquário de Ubatuba. Tem os pinguins, lembrando que a filmagem foi realizada com pinguins de verdade, tá? Caramba! 80% das cenas são com pinguins reais. Eu digo no plural porque foram 10 pinguins, 10 pinguins. Eu acho que foram 10, tá? Mas assim, é um número que se aproxima de uma dezena. E a preparação deles foi o quê? Fátima Toledo? Pois é, né? Porque assim, normalmente, hoje em dia, um filme desse tamanho, o diretor opta por fazer tudo em CGI, né? Sim. Porque você não depende, porque você elimina uma produção e às vezes um tempo maior, que é depender do humor e do não saber o que esses animais fazem. Porém, você tem que atuar com um pano verde, com não sei o quê. Às vezes a escolha ainda do real, em tempos de inteligência artificial, a escolha do real, ela ainda merece ser feita, assim, porque você consegue trazer mais veracidade pra cena. Como é que foi essa questão toda? Eu acho que é uma escolha artística muito audaciosa e bela, assim, do David, né? De escolher trabalhar com animais reais. Eles tiveram um treinador, aliás, argentino, tem uma equipe enorme. Um adestrador Um treinador desses que trabalha com pinguins há muitos anos. Eu tive pouco contato, porque o meu núcleo no filme, eu tô no primeiro ato, então o pinguim ainda não chegou ali na história. Eu faço o papel do Seu João mais jovem. Isso. E que depois é protagonizado pelo Jean Reno, que faz o Seu João já mais velho, com 70 e poucos anos e tal. Eu faço ele mais jovem. Ou seja, esse pescador que durante 8 anos recebeu o pinguim foi interpretado nesse filme. Jean Reno, o profissional, um atoraço. Imensidão Azul, né? Um ícone do cinema mundial. Ele é um ícone mesmo. Francês. Ele faz Seu João, né? Já com a idade já atual, assim. E você faz Seu João jovem, né? Você faz ele... Então, assim, você interpreta, no fim das contas, você acaba fazendo o papel de duas pessoas, digamos assim. Do Seu João. Sim. E você também, de certa maneira, interpreta Jean Reno jovem. Sim. São esses dois caminhos. Foi o que o David me falou quando ele convidou pra fazer o filme. Tem que observar e saber a história do João, mas também tem que ter uns trejeitos do Jean Reno. Total. A atuação teve que ter esse espelhamento no tipo de acting do Jean Reno. E que é um ator muito versátil, né? Primeiro porque ele fala diversos idiomas, né? Ele não atua só em francês. Ele atua em inglês, ele atua em italiano, ele fala árabe, ele fala espanhol. Ele fala espanhol por uma curiosidade. Na verdade, ele fala árabe e espanhol porque ele nasceu no Marrocos. Ele nasceu no Marrocos, os pais são de origem espanhola, os pais são de Andalucia. Olha! Eles são andaluz. Caramba, que base que ele tem, forte, né? E aí os pais fugiram da perseguição franquista e foram morar em Casablanca. E aí ele nasceu em Casablanca, eu acho que ele fica até os 15 anos. E aí depois ele vai pra França. Ele entra para as Forças Armadas Francesas, acho que nessa tentativa de conseguir a cidadania francesa, e aí acaba virando cidadão francês e começa a trabalhar com teatro, era o sonho dele e tal. E depois ele se aproxima muito do Luc Besson e vira o grande parceiro dele. Diretor e tal. Ele fez, enfim, o primeiro filme dele, acho que de 83, o longa do Besson. Depois ele vai fazer Subway com papéis menores, assim, coadjuvante. E aí depois ele vai fazer o primeiro filme dele em inglês, que também é do Luc Besson, que é o Imensidão Azul. É lindo. Você lembra desse filme? É sobre 2 mergulhadores, eles fazem mergulho de apneia. E eles participam de uma série de competições. Então, é o primeiro filme dele em inglês. E é o filme que revela o Jean Reno pro mercado gringo, por assim dizer, que fala inglês. E aí, anos depois, ele é convidado para fazer Nikita, que é do Luc Besson. E aí, depois de Nikita, que ele faz o grande filme, que é O Profissional, também com direção do Luc Besson. Então você vê que é uma parceria muito duradoura, assim. Sim, e que tem a Natalie Portman. Natalie Portman, com 14 anos. Novíssima. O Gary Oldman, né? Lembra do Gary Oldman no filme? Nossa, agora eu preciso reassistir esse filme, inclusive. É um filmaço. E aí, qual foi sua pesquisa com relação a Jean Reno, então? Então, e aí o David falou, cara, você tem que assistir todos os filmes do Jean Reno, porque ele é um ator muito econômico. O
Jean Reno é um cara muito grande. Depois que eu o conheci pessoalmente, eu vi ele realmente é um cara muito alto, muito largo. Ele é grande. Então, para câmera de cinema, isso às vezes é um desafio. Pessoa que é muito grande. Ser tudo mais contido, né? No cinema as coisas são muito sutis, diferentemente do teatro. Então, a depender do plano, do enquadramento, a maneira que o diretor vai decupar o filme, você precisa conter mais. E o Jean Reno é um tipo de ator que ele sente sempre com os olhos, né? Isso, para mim, é muito impactante, assim. Ele tem esses olhos grandes, assim, também. Então, ele transborda emoção com o olhar. E ele é mais contido. E o David falou, olha, cara, ele é um ator muito econômico. Ele fala pouco, ele gesticula pouco. É muito diferente do meu estilo também, né? Sim. Eu gesticulo muito, sou mais Italiano, verborrágico e tal. Urizi. Então, eu tive que ir para um outro caminho. Então, o trabalho foi assistir os filmes do Jean Reno, mas aí tem um outro lugar também, que é não copiá-lo, né? É não emular, senão ficaria uma cópia mesmo. Claro, e até porque quando você é jovem e depois quando se passam 30 anos, você mas não é mais a mesma pessoa, né? Exatamente. Então, se você copiar, o cara continuar totalmente igual 30 anos depois... não é um trabalho de sósia, né? Ou um cover, uma banda cover. Isso. Eu queria também colocar a minha alma, o meu coração naquele personagem naquele período. Né, que tem essa elipse de tempo aí de décadas. Claro. E aí, desculpa, entra numa coisa aí que você teria que imaginar que tá bom, já peguei as referências, peguei movimentação e tal. Agora, um negócio que eu preciso imaginar. Como era ele jovem? Jovial? Como era, né? Tipo assim, vendo esse cara hoje, de tantos anos, será que era, sei lá, né, o fogo dele, assim, como era esse cara jovem? Então, o Subway, por exemplo, é um filme de 85. Ali ele tava... então ele tava... Eu tô com 38 agora, a gente rodou o filme, eu tava com 36, 35, 36. Subway, ele tava com 38. Então eu pude acompanhar mais ou menos... porque o Jean é de 48, é isso aí. Eu pude acompanhar mais ou menos uma fase que a gente tinha uma paridade de idade. E realmente ele já tinha um estilo... do que a gente entende hoje como um acting do Jean Reno. Claro que aprimorou muito, eu acho que o profissional também foi um divisor de águas, tanto pelo desenvolvimento do personagem, que é um personagem que ao mesmo tempo é um matador, tem uma frieza, mas ao mesmo tempo tem uma ingenuidade de uma criança. É um paizão, né? Inclusive ele cuida dela com muito amor. E a estética desse filme também. Ele se vê como igual, né? Ele se vê com as mesmas dores e receios, também se sente abandonado, assim como a personagem da Natalie Portman, é uma criança que foi abandonada. É verdade, ele se vê nela, então né? Então tem uma empatia ali dos dois. O que eu gostaria que tivesse acontecido comigo quando eu era criança. Então ele cuida, tem essa relação que é paternal, mas acima de tudo fraternal. Né? Um irmão um pouquinho mais velho cuidando de uma irmã mais nova. Então eles se encontram nesse mesmo lugar. Exato. Eu acho que ali ele encontra um estilo, mas se eu, né, assistindo os filmes mais antigos dele, isso ficou cada vez mais perceptível, assim, como ele é um ator econômico. E aí eu tive que encontrar esses dois lugares, e para a realização do Seu João, eu reli O Velho e o Mar, do Hemingway. Eu falei, como é que é essa ideia e esse sentimento de ser um pescador, né? E acho que é aí que tá o sabor de ser ator, né? Sim. Enfim, você sabe também muito bem disso. Você também é ator e como é encarnar um personagem, construir um personagem, mergulho, né? Delicioso, isso. né? E é muito saboroso esse lugar de pesquisa, que fazia muito tempo que eu não praticava esse ofício. Total, né? total. Então eu fui buscando esses caminhos, e também o David é um cara que deixa tudo muito claro, né? Ele se comunica muito bem. Então ele sabe como construir esse personagem, então ele te dá uma série de ferramentas para você conseguir lapidar esse personagem. Então foi um processo longo, de alguns meses assim de trabalho até a gente começar a filmar, mas esse era o desafio. Ele falou, cara, você precisa encontrar esse estilo de atuação do Jean Reno, mas ao mesmo tempo desenvolver o personagem do Seu João jovem. Sim, exatamente. Você sabe que iam ter duas pessoas te analisando, no fim das contas, muito profundamente, assim, o Seu João e o Jean Reno. Total. Né? Inclusive, os dois são João, né? Inclusive. O nome de batismo do Jean Reno, uma curiosidade, na verdade é Juan Moreno.
Porque ele é de origem espanhola. Se não me engano, é Juan de Herrera Moreno. Olha, que nome forte, velho. Né? Mas bem espanhol, realmente. Bem espanhol. E aí ele muda pra Jean Reno. Entendi. É o afrancesamento do nome dele original. Ele saiu a francesa com o nome, assim, fazendo um trocadilho. E você conheceu ele? Eu conheci. E aí, como é que foi esse contato? Eu tava nervoso, boca seca. Cara, o cara é assim, icônico. A gente tava fazendo uma primeira leitura. É o que a gente chama, né, um ensaio de mesa. Uhum. Toda a equipe, enfim, com David, parte da equipe, todo o elenco, o diretor de fotografia, que é o Anthony Dodd Mantle, que fez direção de fotografia do Anticristo, Dogville. Nossa. É um baita diretor de fotografia. Assim, ganhou um Oscar, né, por Quem Quer Ser um Milionário. Ele tava do meu lado, o David aqui. E esse era o primeiro dia que o Jean Reno ia colar com todo mundo. De repente, abre a porta, assim. Não, entra e fica um silêncio, todo mundo... E ele é grande, ele foi super simpático, ele tem um sorriso largo, né? Uhum. Ele é um cara que tem um sorriso largo. Tem um ponto muito interessante, que ele fala espanhol. Então, nem todo mundo ali da equipe falava inglês. Então, ele, de forma muito educada, ele se comunicava em espanhol. Isso eu achei bem legal dele, assim. Ele deu um oi geral pra todo mundo, se sentou. Só que eu tinha esquecido... Não, pera, desculpa. Bastidor é o quê? Um cafezinho, uma água? Bastidor. Não. Aí ele chega... uma sala grande, vocês têm isso tudo em Ubatuba, tá? Já estavam lá, já. Estávamos Porque lá. Dali vocês já iam começar a filmar, ou não? A gente ainda tem algumas semanas. Mas ele chegava pra ficar ali naquele momento. Ele ficou meses, acho que ele ficou 3 ou 4 meses ali em Ubatuba. Caramba! Eu lembro que viralizavam umas fotos, tipo, Jean Reno está em Ubatuba gravando um filme, aí tava ele lá na cadeirinha e tal. Aí ele ficou lá numa casa e tal, e aí esse dia ele entrou na porta, atravessou a porta, rolou um silêncio, ele deu um sorriso largo, falou com o David, se sentou ao lado do David, ele ficou bem na minha diagonal, assim. Aí trocamos o olhar, ele já bateu o olho, ele falou, ele já sacou, assim, ele deu um sorrisinho, ele olhou geral, ele olhou pra mim e falou, já sei, já sei quem vai fazer. Aí perfeito, claro. Aí você treme, né? Aí a tela azul começando a invadir o espaço da mente, falei, Pedro, respira, vai dar tudo certo. E aí a gente começa a leitura, só que, né, eu tô ali no primeiro ato do filme, então eu sou um dos primeiros Logo, quando começa a leitura, que é o momento que tá todo mundo all eyes on, você já tem que começar a dar os textos. E aí, beleza, começamos a ler o roteiro, e aí as pessoas, né, já trabalhando, né, os pontos de inflexão e tal, já é um ensaio de mesa, assim. E numa boa, aí terminamos a leitura. Aí a hora que a gente foi embora, a gente tava saindo da sala, o David me pegou o Jean Reno e falou, quero muito apresentar vocês, esse é o Pedro, ele vai fazer você mais jovem, e pra mim é muito importante que vocês troquem uma ideia. Falem do personagem, vocês têm que se conhecer, e o Jean foi, o David, ele faz isso muito bem, né? Ele é uma pessoa a fim de providenciar convergências, né? Ele coloca as pessoas em contato, assim, é muito bonito a maneira que ele lida com a gente. E aí ele fez isso. E aí o Jean me deu um sorriso e falou, cara, quer almoçar? Eu falei, lógico. Aí nós fomos almoçar, passamos uma tarde toda conversando, falando. Aí ele falou, olha, eu não vou falar muito do personagem, porque eu acho que quem tem que te induzir, levar a esse lugar é o diretor. Eu não vou entrar nessa frequência, achei assim, eticamente falando... É um cara que sabe muito bem... Muito bem dividir as coisas. Cada um, Eu perguntei, falei, o que você tá pensando pro personagem e tal? Ele conversou muito pouco sobre isso. Mas ele, assim, porque é muito legal de saber isso, assim, né? Porque ele é um cara que talvez até já tenha feito algum outro filme, não sei, que alguém tenha interpretado ele mais novo também. Então, pois é, não. Tem uma série que ele mesmo faz, mas aí fizeram uma caracterização que não ficou boa, ficou horrível, assim. Tanto que aparece meio segundo. Não tem, até assim, eu posso estar errado, mas eu vi muitos filmes com ele. É que é legal saber o método de um cara desse, como ele lida com uma situação dessa. Assim, quando tem que, né? E você vê, ele fala... Vamos até o capítulo 2, né? Meio assim, vamos conversar, mas até o capítulo 2. Ele né? foi ele queria me conhecer como artista, né? Como pessoa. Então, primeiro a gente começou falando de teatro. Ele falou, como que você começou a atuar? Eu falei, não, eu comecei como teatro. Ele falou, já começou bem. Olha, que legal. E você não ficou falando dos filmes dele e aquela... Eu sou um fã, né? Claro. Então, assim, tá num lugar também sensível ali. Mas depois fluiu, cara, aí pedimos cerveja, vinho...
Foi ótimo. Então ficou um papo super informal mesmo. Ele, tinha um assistente dele, e tinha uma das produtoras do filme, mas nos deixaram super tranquilos, assim, numa mesa. E o papo foi falando de poesia, vida, ele me deu dicas, assim, bateu mesmo. A gente teve uma interlocução artística muito rica. E uma curiosidade à parte, foi bem no dia que, se eu não me engano, que o Godard faleceu. Então nós falamos muito do Godard, do cinema francês, ele falou que tinha conhecido o Godard. Claro, né? Então, como que era o Godard no set e tal. E aí ele me deu altas dicas, assim. Eu falei, cara, olha, eu tô nervoso, eu tô muito inseguro. E aí ele me contou um segredo. Eu achei incrível, assim. Ele falou, olha, eu também fui muito inseguro. E ele falou que ele tinha um pesadelo. Esse pesadelo perdurou durante anos. O pesadelo era o seguinte... Ele era demitido pelo diretor da peça que ele estava fazendo na frente de todos os atores por ser um péssimo ator. Esse era o pesadelo dele. E ele falou, cara, eu tinha esse pesadelo toda semana. Eu falei, tá, mas Jean, e aí, você ainda tem esse pesadelo? Ele falou, não, eu parei de ter esse pesadelo quando eu lancei o Profissional. Ou seja, ele teve esse pesadelo durante 15, 20 anos. Aí ele falou, quando eu fiz o Profissional, que eu falei, agora... Aí ele sentiu uma força, uma validação. Uma validação, acho que talvez o próprio inconsciente dele, né? Uma validação do inconsciente, que é algo que a gente não consegue controlar, claro, né? Do ponto de vista da consciência e tal. Total. E achei curioso, assim, porque ele foi nesse encontro, que foi o único que eu tive com ele. Ah, tá. Aí ele foi muito generoso, assim, passamos realmente a tarde almoçando, tomando cerveja. Assim, rolou horas de bate-papo, foi muito legal. É fundamental, né, que você... Assim, que essa pessoa, e que isso acontece muito, ao contrário, a pessoa vai interpretar ou vai contracenar e não tem troca. A outra pessoa é uma estrela, é uma, sabe, é babaca, não quer, não sei o quê. A gente trabalhou com o Matheus Nachergaile também. Sim. E a gente pôde ver o que é um cara generoso, o que é um cara, né? Porque é um monstro. Sim. Nós aqui, porra, meu, sou nada, não somos nada ali perto. Então você depende 100% da generosidade de um monstro. E quando esse cara é generoso... E você vê o quanto, na verdade, ele tá preocupado com a obra, né? Com o filme. Sim, é um profissional, né? Ele é um profissional. Você vê o quanto ele tá preocupado com isso tudo. Então, assim, ele me deu essas dicas. Ele falou, cara, sempre pensa num filme também, o teu melhor amigo vai ser o teu personagem. Não fica tentando elaborar muita coisa, assim. Pensa nas relações que você vai estabelecer com as pessoas que você vai contracenar. E o teu personagem como o teu melhor amigo. Eu achei isso de uma sinceridade, honestidade, assim. E falou, olha, tenha isso em consciência. Você é uma ferramenta na mão da direção. Sempre. Se você não pensar assim, vai ser muito difícil você conseguir ter uma carreira, acima de tudo, internacional como ator. Tipo, escute o diretor, né? Porque é isso. É quem tem a visão do filme como um todo. É quem fez o filme, quem se fudeu por 6 anos pra conseguir levantar o orçamento, juntar a equipe, e chegou o ator lá. Aí ele chegava, não, vou fazer aqui como eu li esse roteiro aqui, eu acho que, olha... Dá pra ir nesse caminho mais aqui. E o cara tá lá há 6 anos desenvolvendo aquele personagem. Então, assim, realmente tem que ter um bom senso, tem que ter um profissionalismo, assim. Tipo, tem uma coisa muito, né? Uma discussão muito grande ali entre a coisa do ator, né? Que é o ator de método ou não, né? Sim. Aquele que mergulha, aquele que... Não, eu vou fazer o que me der na telha. Na hora da cena, eu vou sair. Eu vou... fazer umas coisas que eu não fiz no ensaio, eu vou improvisar, eu vou não sei o quê, e aí eu não sei até que ponto que isso é ser, né? O que é ser ator, né? Porque ele é bem abrangente, ele é bem complexo. Muito. Você tem que ter seu improviso, você tem que ser tua atitude, tua personalidade, mas você tem que ter horário de chegar no set certo. Disciplina. Né? Lidar bem com a produção. Tem toda uma produção ali que você precisa se dar bem, porque você, né? Com seus colegas, né, de trabalho, assim, ter é o que eu falo de solidariedade de classe. Perfeito. Que é o que falta muito, né? Assim. Isso, e a gente vê, assim, a gente ouve algumas histórias, assim, Christian Bale, e tem um áudio dele, né, que vazou, que alguém passou na frente da câmera, ele humilha o cara, né, e várias histórias desses caras que chegam no set de filmagem e colocam um clima de terror. E eu já estive em muitos sets de filmagem que o clima era de terror. Tem não sei por quê,
Mas tem gente que leva um set de filmagem pra esse lado. Aqui a hierarquia grita, aqui não sei como, você não pode nem se mexer. Você não... Te pega pelo colarinho quando você é figuração. Bem militar, né? Isso. Né? Te pega pelo colarinho quando você é figuração, né? Já passei por isso. Então, assim, tipo, é isso. Você falou bem, assim, uma coisa bem militar pra um lado errado. E não pro lado do militar no sentido de, disciplina. E que você tem uma hierarquia. Isso, fazer um set de filmagem fluir de maneira... Porque você precisa terminar o filme, né? Não precisa. Você só tem louco ali. Né? E você tem ali cobrança de diversas frentes, você tem grana, é tudo muito caro. Você tem questões objetivas, né? Que no caso é o clima, questões financeiras, questões que acabam fugindo. As pousadas de Ubatuba, que tá toda a equipe lá, e o restaurante, chuva, não sei o quê, não parava de chover, a chuva, né? Não parava de chover, então tinha muita externa. Então, realmente, ali, como você conduzir, equilibrar tudo isso... E aí o David é rei, né, nesse sentido. Rei. Aí assim. realmente ele consegue não perder a linha, assim, e conseguir atribuir a direção dele. Acho que quem viu ou quem vai ver o filme, acho que isso fica muito claro o quanto ele conseguiu imperar uma direção sem perder essa elegância e essa candura no set de filmagem, apesar de todas as adversidades que ele enfrentou ali, né? Que é trabalhar com pinguim, né? Porque você está trabalhando com animais super sensíveis e que tem um protocolo super rigoroso. Perfeito, de horas fora da água. E eles podem trabalhar pouco tempo. Então, e com pinguins diversos. Então eles trabalham pouco tempo, aí troca o pinguim. Por isso os 10 pinguins, né? Tem que ter todo um isolamento desses pinguins. Eu mesmo passei ao largo, assim, dos pinguins. Eu queria até não deixar e eu super entendi. Claro. Então, trabalhar com pinguim, trabalhar com elenco infantil, tem parte elenco infantil, e trabalhar com uma equipe de assim, o diretor inglês, o assistente de fotografia, acho que sul-africano, diretora de arte argentina, então tinha um núcleo argentino, grande parte da equipe brasileira, um elenco que tinha um francês, mexicano, brasileiro, colombiano, então, como assumir essa frente toda sem perder a sua direção. Eu acho que o resultado tá aí na beleza e nessa magia. É um filmaço, assim, que... Não, e assim, eu acho que é legal também a gente falar disso para que haja a valorização do diretor, de diretores brasileiros que estão fazendo filmes fora do que o mercado meio que te obriga a fazer, o que te diz que você tem que fazer para dar certo, para virar, porque senão era mais um filme muito parecido com outros filmes nacionais que a gente já viu. E existe uma mesmice, no meu entender, do cinema nacional. Sair dessa mesmice é um ato de coragem. Sim. Quem sai dessa mesmice, normalmente, são diretores que sabem trabalhar muito bem a parte dos bastidores, de captação de verba, de nananana, porque ele acaba conseguindo ter uma certa independência de poder fazer o filme que ele quer fazer. Porque tem muito diretor que não faz o filme que ele quer fazer. Um diretor que vai, no fim, acabar fazendo a biografia de um artista musical, porque todo mundo fazendo a biografia de um artista musical, e aí faz a biografia dos Mamonas Assassinos. Sim. Do jeito que é. Sim. Ou vai lá e faz a biografia do Silvio Santos. Sim. Do jeito que é. Sim. E assim, eu sempre tenho muito respeito por quem acordou cedo, foi lá, fez o seu trabalho, entregou. Então, nesse sentido, é muito valorável todo mundo o que fez. Mas a gente precisa correr também atrás de fazer um cinema mais autoral, um cinema de ideias ideias que saiam de uma nota no jornal que você viu e você transformou tudo aquilo num filme, do que uma coisa básica e mal feita, que estão sendo feitas esses dois filmes que eu acabei de falar. Mal feito. Então, quem assim, são filmes para valorizar histórias e tá, parece que não quero dizer desvalorizando, mas tá deixando num ponto muito delicado. A cinebiografia ela é um lugar muito difícil, né? Eu tava refletindo isso com um amigo meu cineasta e falou poucas cinebiografias que alcançam um lugar de excelência. Mas é um lugar muito pop, porque assim, você fala, essa aqui é a cinebiografia do fulano. Você já tem um público. Você já garante uma venda de ingresso, entendeu? E então, assim, aí parece que é um caminho fácil. As pessoas vão lá e fazem uma entrega que não é tão boa. Agora, tem ótimo. Fred Mercury. Sim. Muito bom. Eu ia falar do Reinaldo Arenas, que é a direção do Julian Schnaub. É um diretor americano, artista plástico também, que dirigiu Escafandra Borboleta. E ele fez esse filme, essa cinebiografia sobre um escritor cubano, que é interpretado pelo Javier Bardem.
Me fugiu que agora. que ele acaba pintando... Ah, não, esse Não, é Mar Aberto. esse é o Mar Aberto. Mar Aberto, que é lindo e tal. É. E esse filme eu acho uma cinebiografia, assim, fora da curva. Uhum. E é interessante, porque Reinaldo Arenas era um escritor cubano, gay, durante a ditadura do Fidel Castro, e que tinha uma perseguição aos homossexuais, até o ponto que ele decide fugir para os Estados Unidos, pegar uma balsa e fugir. Esse escritor, ele acaba depois, anos mais tarde, falecendo por complicações do HIV e tal. Mas é uma história linda, assim, muito bem contada, muito bem dirigida. Acho que é uma rara cinebiografia, assim. E assim, você falando também, tô pensando, pra não ser também injusto, né, com o cinema nacional. Cinema nacional tem ótimas cinebiografias. Tem. Tim Maia é muito bom, Sim, inclusive eu reassisti faz pouco tempo e é muito boa mesmo. Dois Filhos de Francisco, né, do Muito Breno Silveira. bom. E aí é legal que o Dois falecido. Filhos de Francisco tem uma observação aí, que inclusive quem fez essa observação é o Aprofundando, que é um canal de YouTube muito bom, Aprofundando. Já viu? Depois eu te passo, é maravilhoso. Mas ele faz uma observação ali falando sobre a cinebiografia do Silvio Santos, que o do Dois Filhos de Francisco não é uma cinebiografia sobre Zezé de Camargo e Luciano. É uma cinebiografia sobre o pai do Zezé de Camargo e Luciano. Sim. Então é um olhar, olha que ele foi muito, né? Ali é o Bruno. O protagonista é o pai, né? Mas o diretor, digo. Bruno Silveira. Bruno Silveira, que isso. faleceu há pouco tempo. Isso, exatamente. O protagonista é o pai, e a luta que o pai faz pra conseguir fazer o coisa. Então, você coloca o ponto de vista sobre um outro lugar, você até tira um pouco a responsabilidade de você estar contando a história daquele cara, e aquele cara é o personagem principal. Então você vê, você tem diferentes maneiras de... Ou a cinebiografia do Charlie Chaplin também, né? Sim, que é maravilhoso. O próprio Cazuza, né? Que eu acho que é do Daniel Filho, que é linda. E ali também o Daniel... De Oliveira dá um show, de arrebenta. E tem a história famosa como ele pega esse papel, né? Ele pega o texto, né? Era o exame... era o exame de HIV. Enfim, ele descobre que tá... Teste de VT. Chegou lá. Teste de VT, chegou. Isso. O que é o teste hoje? Olha, eu vou te dar o exame positivo. O exame que você descobre que você tá com HIV, que na época a gente tem que entender que nos anos 80 tá contaminado com o vírus do HIV, era uma sentença de morte, né? Você tinha poucos recursos, poucos tratamentos na época. E aí o teste era esse. Então era o Cazuza, enfim, quem fosse interpretar o Cazuza, abrindo o teste. E assim, é um baita... Poxa. Que situação, né? Como reagir. Fazer, né? E acho que fizeram mais de 300 testes. E assim. Eu imagino que a maioria devia... Ai, não. Como fazer, né? Num lugar tão difícil, que é uma sentença de morte. O Daniel de Oliveira, ele pega e ele engole. Mastiga. E é uma reação do tipo, né? Não quero ler isso, eu quero engolir, né? Eu quero... Nossa, aí você vê o grande artista que é, né? O Daniel, e que conseguiu transmitir. Ele foi uma parabólica da alma do Cazuza nesse sentido. Ele porque o Cazuza, né? Um potencial poético tão grande. Como que você vai exprimir isso? Como é que você vai transmitir isso em 90 minutos de filme? Nossa. É difícil. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo, e porque realmente eu acho muito complicado você ter uma construção cronológica, né, da vida de um artista, que você vai contar ali 10 anos, 30 anos, enfim. Então eu acho mais interessante você contar, sei lá, um dia na vida de um artista. Tá. Ou perfeito. uma turnê. As últimas 72 horas. Se eu fosse pensar num filme cinebiografia sobre algum artista... Um recorte. Eu faria um recorte mais reduzido, assim. De um dia, uma noite. Legal, perfeito. Algo nesse sentido. Do que cronológico. Acho que cronológico cai melhor numa série. Você tem mais tempo pra elaborar e tal. Agora, em 90 minutos, realmente é muito difícil, né? Porque você acaba caindo num lugar de simplificação. Isso, acelera aí, acelera aí. Né? Isso. E você acaba perdendo um pouco a magia poética, né, da obra. Assim. Mas que é legal a gente falar... que é legal falar disso. E assim, as pessoas também, às vezes, né, de longe... Eu até critiquei aí Mamonas, o do Silvio. De longe a gente sabe que não é fácil fazer. De longe as pessoas podem achar que é fácil, mas fazer uma cinebiografia... o do Silvio também é muito legal dizer que, assim, a série do Star Plus é muito boa. A série O Rei da TV. Tá. Que conta que é a Eli, que é com outro ator, que interpreta o Silvio e tal. São 3 atores, fazendo 3 etapas do Silvio. E aí o mergulho é mais profundo, tem o Silvio de camelô e tal. E o detalhe legal é que quem faz o assaltante, o sequestrador...
é o Joninhas nos dois. Ah, ele faz nos dois? Ele é o Jonas, sequestrador que da série, maravilhoso. ele é o sequestrador Eu do fiquei filme. de ver o filme, eu não assisti o filme ainda, quero muito assistir. A gente, né, temos um amigo em comum, o Jonas Oliva, que tá no filme. Ah, tem uma cinebiografia assim que eu gostei muito, foi da Elis. Isso, que é do Hugo Prata, né? Boa, exatamente. Eu gostei, assim, eu lembro que na época assisti no cinema. Que também foi uma feita ali já bem num começo. Agora eu sinto que tem muitas. Ah, não, a Elis é de 2016, um negócio assim, ali foi meio que um começo também, e aí depois abriu para um... Que louco, porque é a mesma época do Cazuza, é a mesma época do Tim Maia. Isso. Parece que depois... É uma época ainda... Cai um pouco. É curioso, mas Elis agora, lembrando assim, Elis também é um filme... Sim, era bem legal. Que me pegou, assim, fiquei bem emocionado com o filme. E aí, quando eu falei sobre o cara que é o diretor, que tem a oportunidade de fazer um filme autoral, né? Isso no Brasil é raríssimo. Poucos diretores têm dinheiro da sua própria vida, poucos diretores são ricos de vida. E é difícil você conseguir emplacar uma ideia que é tua mesmo para conseguir lei de incentivo e apoio, né? financiamento para isso, né? De diversas frentes, né? Isso. O David é um cara, um especialista nisso. Sim. Sabe muito bem como, né? Porque o David Sherman também vem da família Sherman. Ele é um marujo, ele é um cara, enfim, né? Muito elegante e tal. Um caso raro ali. E um outro cara que é, assim, talvez aí o número 1, que tem essa possibilidade de poder fazer o filme que ele quer fazer, com o tempo que ele quer fazer, porque filme também é uma coisa que você precisa de tempo. E poucas vezes o diretor tem tempo, né? É o Bruno Barreto. Sim. Bruno Barreto, não, desculpa, o Walter Salles. Tá. É o Walter Salles. E é realmente esse cara que, muitas vezes conseguiu fazer um filme que é o filme que ele acreditava, com aquela história que ele sabia que tinha potencial. Sim. E se aquele filme tivesse que demorar 10 anos pra ser feito, ele ia fazer em 10 anos. E ele tem esse tempo, né, entre uma produção e outra. E agora, ele fez... eu vejo muito nesse lugar, assim. Agora o Brasil finalmente tem aí de novo um filme que tá, tipo, saltando aos olhos de todo mundo, que tá todo mundo falando que vai ao Oscar, que vai não sei o quê. E eu sei, pelas minhas pesquisas, que a história caminha muito nesse lugar. A história da realização do filme caminha muito nesse lugar. O Walter poder escolher a história que ele quis, com tempo, com o poder de conseguir chegar, né, com a história que ele tem no cinema, de poder trazer a nata, né? O elenco dele, né, que ele já tinha trabalhado em diversos filmes, né? Isso. E fazer, aí eu deixo com você, mas fazer um negócio que há muito tempo a gente torce pra que no Brasil seja feito. Que é ir lá e fazer aquele filme que é aquele filme que bate pros, sabe, que bate pra festival e que bate pra concorrer a Oscar. A gente vê muito a Argentina fazer, a gente já conversou muito sobre isso. Sim. Né? E que a gente vê outros países fazendo e a gente sempre fala, pô, a gente tem que entrar. Aquelas histórias bem... que eu imagino que eu não assisti ainda, mas já vi muito trailer e teaser. E parece que a história vai assim, eu vou sair, vou levar 3 caixas de lenço. Eu não vi o filme, acho que vai estrear dia 7 de novembro, né, o filme. Tô louco pra ver. Tentei ver na mostra, mas não consegui. Tava lotado? Super concorrido e tal. E eu sempre aproveito a Mostra de São Paulo pra ver filmes que dificilmente eu vou ter acesso. No cinema, né? Que não vão ser distribuídos, ou de diretores e diretoras iniciantes. Eu deixo meio que a sorte escolher o filme. Chego lá no cinema e entro o que tá, né, disponível. E acabo tendo boas surpresas. No caso do filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, e que enfim, também inspirado num fato real, né? Inspirado no livro. É uma adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva, né? Que escreveu Feliz Ano Velho, acho que é muito conhecido pelo livro Feliz Ano Velho. E que é inspirado, é um livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, que o pai dele era deputado durante a ditadura militar. Quer dizer, antes do golpe militar. E o pai dele foi perseguido, torturado e morto. E ele desapareceu. Nunca encontraram o pai dele. Então é um filme sobre a mãe dele, que é interpretada pela Fernanda Torres, que busca não se vitimizar, mas que busca justiça, né? E que busca... onde é que tá meu marido? Onde é que tá o pai dos meus filhos? Como é que um Estado desaparece com uma pessoa?
Pelo que eu li do trailer, que sei um pouquinho da história... E tem uma cena no trailer, né, que eles vão tirar uma foto, acho que tem um jornalista pra tirar Isso. foto e tal, e ele fala, e ela sorri, né, e o jornalista fala, não sorri pra foto, não. Eu acho que talvez ali, eu não sei como é que é, mas talvez aquela foto era pra transmitir a dor da família, coisa que o jornalista queria passar, ou que talvez aquele fotógrafo tivesse a ver também com a ditadura, eu não sei, mas eu tô... E ela vira e ela faz daquele jeito que as Fernandas Sim. sabem fazer, Sim. né? Ela e a mãe. Não. Filhos, sorriam, né? Do tipo assim, eu estou... o filme chama... Ainda estou aqui, Ainda estou né? aqui. Essa E eu frase não tô fala me muito sobre... colocando, apesar de ser uma vítima do Estado, da perseguição desse Estado, do direito de Estado, não Estado de direito, Eu né? não Não vou me mais uma vender democracia. como uma família triste. Ou como derrotada, né? Vocês não nos derrotaram. Isso. Vamos lutar. E eu acho que tem isso dessa E força. é o orgulho, é você colocar no sorriso o orgulho de estar de pé. A munição da luta tá no sorriso. Isso. É isso que eu acho que, pelo menos do trailer, que eu assisti essa cena também, me chamou muita atenção. E é curioso como, aí falando de Fernanda Torres, falando do Walter Salles, falando dos filmes, né? Terra Estrangeira, Fernanda Torres e com o Fernando Alves Pinto, que é lindo. O Selton faz... Não, o Selton não faz Terra Estrangeira, né? O Selton faz aquele do Luiz Fernando Carvalho, que é o Lavoura Arcaica, meu que é Deus, esse filme. que é a adaptação do livro do Raduan Nassar. Raduan, isso. Do Raduan, que é a Lavoura Arcaica. Isso. Forte, esse filme é forte. Fortíssimo. Agora, você vê, né? Ele tá indo de novo, eles estão indo de novo lá, né? Buscar, porque no Central do Brasil, o Brasil esteve quase lá, né? Pra levar o Oscar. A Fernanda foi indicada, foi maravilhoso, e ela perdeu. Oscar, desse ano ali, ó. Esse Desculpa, ano... hein? Não, ali, quem levou foi a Gwyneth Paltrow com Shakespeare apaixonado. Poxa, não dá. Shakespeare apaixonado. Não, realmente, Central do Brasil é um filme sério. Então tá na hora da gente fazer uma reparação histórica, porque nós somos sacaneados nesse Oscar e agora é a vingança. E vai ser uma sweet revenge, porque é a filha... É a filha. Que vai estar lá de volta anos depois. Então, assim, cara, assim, eu gosto, eu quero acreditar que essa história vai ser, assim, The Sweet Revenge, assim, de verdade. Eu tô na torcida, quero muito ver o filme. E é curioso, porque o Brasil teve poucas vezes ali, né? Teve Democracia em Vertigem, foi o melhor documentário, né? Da Petra. Sim, agora recente, 2012. Da Petra. É isso. Da Petra Costa. Teve Central do Brasil. Isso. Teve, se eu não me engano, algum curta-metragem. Agora eu posso estar aí. Eu não sei se Linha de Passe foi também, que é do Walter Salles. Eu sei que Linha de Passe, a Sandra Corvelloni ganhou como melhor atriz no Festival de Cannes, né? E Cannes a gente já... Cannes a gente teve... Bom, mas o Oscar a gente ainda realmente... O Glauber não levou Cannes, não, né? Levou como melhor diretor, né? Perfeito, isso. Com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E foi indicado... E acho que ele foi indicado a primeira vez com Terra em Transe. Perfeito. O Deus da Maldade. Mas eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa que nas Olimpíadas ele demonstra muito... Que é tipo assim, a gente nunca viu skate, e aí de repente a Raíza tá todo mundo torcendo contra as japonesas, torcendo pra as japonesas caírem, não sei o quê. Ginástica olímpica, ninguém entende nada, mas de repente a gente tá lá, a Rebeca dá um salto e a gente... Esse salto foi maravilhoso! Né? A gente vira a torcida organizada, é só ter um brasileiro mandando bem que a gente vira a torcida organizada. Eu acho que o Oscar, cara, é um negócio que a gente concorrer de verdade a um Oscar, é um negócio que vai mexer, e o Oscar tem uma coisa muito relacionada com a rede social... E no dia do Oscar fica todo mundo na rede social e hashtag, não sei o quê. Eu quero muito que o filme vá, que o filme realmente tenha muita chance pra gente ter uma noite de Oscar. Porque o Oscar pra gente é distante, a gente tá sempre torcendo por gente que não é do nosso país. Tipo Fórmula 1, né? Que agora não tem brasileiro. Perfeito. Então acho que um filme lá é ter o Senna de volta numa Fórmula 1, assim, sabe? Boa analogia. Então assim, tomara, porque vai ser um dia muito legal, muito satisfatório. O filme ainda não está oficialmente indicado, né? Não, ainda não. Mas tudo indica que... Tudo indica que sim, né? A gente é isso. A gente fica na torcida, você falou do esporte, e aí lembrei da Fórmula 1, né? Que a gente já tá há alguns anos sem nenhum brasileiro na Fórmula 1. Exato. E era algo muito comum pra gente. Acho que a nossa geração teve o privilégio de poder acompanhar, né? Aos domingos o Senna. Isso.
E depois também com o próprio Felipe Massa, com o Rubinho, né? E antes quem viu Piquet, viu Fittipaldi. Que daí eu já não peguei, né? Eu também não, mas foram 30 anos aí. E agora a gente tá num hiato, numa entre-safra muito triste, né? Sem nenhum brasileiro correndo. Então perdeu um pouco desse brilho. Eu acho que quando você puxa essa relação com o Oscar, tem tudo a ver. E eu senti muito isso nessas Olimpíadas, principalmente com a ginástica olímpica. Porque o Brasil nunca teve uma tradição muito forte de ginástica olímpica. Você vê como demora, né? Como são anos. E eu vou confessar. Aliás, essas Olimpíadas foi muito saboroso assistir. Foi. Por conta do horário, dava para acompanhar de manhã. É verdade. Foi uma delícia, assim. Foi um período muito bom na minha vida. Né? Eu acordava, fazia o café um pouquinho antes de trabalhar. Eu já ligava a TV, tava acompanhando né, os jogos. Já tava rolando, né? E eu falei, cara, que coisa incrível. Muito gostoso. E aí eu lembro quando, enfim, da ginástica olímpica, o meu nervoso, porque aquilo dá um nervoso. Cada passo é um pênalti. Né? E aí você precisa começar a torcer contra o outro errar. E aí é o pior de você. Você falou, tô torcendo. Diversos momentos eu desligava a TV. Falava, não. Porque, veja, não é uma competição de um contra o outro no mesmo lugar e momento, como é o futebol, o tênis. É um contra o outro em diferentes momentos. Primeiro vou eu, depois vai você. E nós seremos avaliados quem foi melhor. Isso é muito... Não sou eu no embate direto com você. Então é uma sistemática bem diferente, que deixa a gente bem nervoso. Como que é o nome do... É o cavalo? É o cavalo. O que é aquilo? São 10 centímetros. Então, assim, qualquer desvio, qualquer desequilíbrio, perdeu. Acabou 4 anos de preparo. Eu falo, é o pênalti. É um pênalti de final de Copa do Mundo a cada passo. Então eu desligava a TV. Muito nervoso. Muito nervoso. Muito nervoso. Desligava. Mas você vê como a gente é. Por mais que a gente tente emplacar esportes ou coisas, o brasileiro, e acho que todo mundo em outros países, ele gosta de performance. Sim. A gente gostou tanto... Se a ginástica artística não estivesse performando esse ano, talvez você nem estaria falando isso pra mim. Não, a gente tava vendo porque a gente sabia que tinha uma monstra lá, que é a Rebeca, e que podia desbancar a outra monstra, que é a Simone Biles, né? Sim. Ali foi um encontro maravilhoso, cara, assim. Privilégio. É isso, né? E de ver um esporte do qual a gente não tinha uma tradição. Eu não conhecia. Certamente por ignorância minha, de não estar acompanhando, mas realmente um time muito qualificado. A gente não tinha tradição de vitória. Tradição a gente até tem. Das a família Hipólito. E que começa ali, né? Isso. Mas vem aí já de uns 20 e poucos anos. Você vê como demora, né? Demora. É como Oscar, né? É como você despontar no cinema. Não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho que envolve políticas públicas voltados na educação e na criação desses novos artistas. E aí assim você falando isso, e aí realmente o resultado dessa Olimpíada mostra como vale a pena você investir no esporte. E talvez um resultado positivo no Oscar, cara, seja algumas indicações, ator, atriz, filme, sabe? Não precisa levar, ok, a gente sabe, vai ser legal, mas se levar, sabe? É mostrar que tem um mercado aí, que vale a pena investir e que tem um caminho de cinema também mais tocante, que vale a pena investir também. Não precisa só investir naquilo que o mercado está querendo receber. Você sabe como é o mercado, você sabe como ele é cruel. O cinema autoral, né? E para você ter um cinema autoral, você precisa ter investimento público. Isso. Não só no investimento do ponto de vista da produção, mas na formação de profissionais. É o que eu falo, o Brasil é um país que tem 6 biomas, né? É um país continental. Então também da gente ter uma política pública e que ela tenha mais capilaridade, né? Isso. Que essas histórias também sejam contadas por ângulos distintos e diversos, né? Porque é um país continental. Sim. Acho que o Nordeste ele explora muito bem essa os visão. pernambucanos, acho que você tem ali, ou o próprio Ceará com Karim Ayuns, né? Que é um cineasta cearense. Perfeito. Eu acho que em termos de movimento de cinematográfico, acho que Pernambuco também é um exemplo. Cangaço Novo é do Karim, não é? Não, Cangaço Novo, a direção é do Ali Muritiba. Isso, Ali Muritiba. A direção é dele. Eu não assisti ainda, sabia? Mano, você vai dar o play, você não vai conseguir parar. parar. Eu tô louco pra assistir. E você tem que ver ali também o... Bom, você é amigo do... Sim. E tem a Alice Carvalho também, tem as duas meninas, que são as duas meninas revelação também dessa série. Alan, né? O que faz o protagonista, né? Alan Souza. Eles fazem um trio ali, que inclusive agora eles estão rodando já a segunda temporada. Cara, Cangaço Novo é assim... Prime Video. Tô louco pra ver. Então, eu ainda não assisti...
Eu fiquei esses últimos 3 meses trabalhando a divulgação do filme, né? Do meu amigo Pinguim. Viajou pra caramba. Então a gente viajou, fomos pra LA, a pré-estreia foi lá, que foi incrível, né? Foi no teatro chinês? Foi no Egyptian. Ah, no Egyptian, isso. Porque eles são temáticos, né? Isso. Mas, se eu não me engano, é um cinema dos anos 20, 30. As grandes pré-estreias acontecem ou no Chinese ou no Egyptian, assim. Você já viu na Netflix o documentário do Egyptian? Não vi. Tem um doc de 20 minutos contando toda essa história do Egyptian. Que legal. Como era, o que foi a reforma, a importância dele lá na Sunset Boulevard, eu acho, né? Acho que é na Hollywood, ou na Sunset. Agora eu não sei, posso estar... Acho que é da Calçada da Fama. Cara, eu tava tão ansioso com tudo ali que eu... E é curioso, porque quando você chega tem todo um esquema, né? Daquele backdrop, e aí você passa por uma sequência de entrevistas, e aí você entende como tem uma mecânica ali, né? Bem americana, assim, bem fordiana. Mas é lindo, assim, foi... E eu não tinha visto o filme ainda. Você viu lá pela primeira vez? A primeira vez foi no cinema mesmo, foi na pré-estreia. Mas é o grande momento também, a Copa do Mundo, a Copa do de Mundo, quem fez no filme, e você né? vê as pessoas muito emocionadas, então... foi um dia, assim, realmente inesquecível. E depois aí teve a pré-estreia aqui no Brasil, né? Em São Paulo, no Rio. E aí tem todo esse processo de divulgação e tal, falar sobre o filme. Então, esses meses, eu fiquei muito focado na divulgação do filme. Ele também estava no cinema, então foi distribuído aí pela Paris Filmes. E eu acho que em breve vai pro streaming também. Streaming, né? Tem um alcance Mas é maior. Isso, né? A vida do ator, né? Nesse sentido de, assim... Laboratório, roda o filme, depois tá lançando, passa por toda essa jornada de lançamento, mas que já tá, né, de olho pra fazer os próximos, Sim. né? E essa distância de... Quanto tempo faz que você... 2 anos. 2 anos. Mas acho que a gente Até vai foi rápido. Foi rápido. Mas acho que a gente vai ficando mais maduro também. Hoje encaro muito como... o deleite da jornada em fazer. Claro que a gente sempre espera o melhor resultado e é muito saboroso poder ver o filme e falar, poxa, que filmaço que eu fiz. Mas hoje, cada vez mais, eu sinto falta de atuar pela jornada, pelo encontro com os colegas, com os amigos atores, por essa troca e com a possibilidade de você desenvolver personagem, né? De você buscar um outro eu aí dentro de você. Eu acho isso maluco e mágico. É sempre uma busca desse claro enigma, assim, fazendo esse processo como ator. Qual é o teu ator preferido? Tem diversos, mas eu gosto muito do John Cazale. Fez poucos filmes, né? Depois ele faleceu muito jovem. Gosto do Paulo José, aqui trazendo para o Brasil. Otton Bastos, Michael Caine, Ricardo Darín. Que a gente encontrou também. Eu e o Felipe conhecemos. Tivemos a sorte de conhecer os dois. Conversamos com o Ricardo Darín, né? Que, aliás, foi muito generoso. Falamos ali por 20 minutos com o Ricardo Darín. Cara, né? Tava ele e o Almodóvar, né? Isso, exatamente. E o Michael Caine a gente encontrou na porta do elevador. Na porta. É o Michael Caine. E que tá aí com 90 anos, continua fazendo filmes, né? Ele falou que até esse é o último dele, que eu duvido, espero que não. Mas eu colocaria John Cazale, Paulo José, Otton Bastos. Eu acho que seriam o Gene Hackman também, é um ator que eu me espelho muito. Sem sombra de dúvidas, a turma ali do... Né, o Al Pacino, sem sombra de dúvidas, o De Niro. Mas o John Cazale é um ator que me chama muita atenção. Jean Reno também, por conta desse processo. Total. Acabei me apaixonando mais pelo estilo dele. Mas é tão difícil, né? Colocar, acho que cada fase a gente acaba... Tem tantos. Mas ultimamente eu tenho falado muito do John Cazale, que fez 5 filmes, os 5 ganharam Oscar. Ele fez Poderoso Chefão 1, ele que faz o Fredo. Que fez Dog ele faz o Dia de Cão também, que, aliás, né? Você que me apresentou o filme Dia de Cão. Você me deu esse DVD. Isso, exato. Tinha uma época dos DVDs, você tinha vários, lembra? Vários, você falou, assiste esse filme com direção do Sidney Lumet. Isso. Esse filme Depois a gente leu o livro do Sidney Lumet também. Fazendo filmes, que é maravilhoso. Ótimo filme. Então, pra mim, John Cazale, ele fez The Deer Hunter, do Michael Cimino. Eu vi esse filme, Deer Hunter. Com Christopher Walken, De Niro, Meryl Streep. E ele fez A Conversação do Coppola. Ele é o assistente do Gene Hackman. Ele fez 5 filmes só. Só 5 filmes? Mas ele faleceu? Ele faleceu, ele teve acho que um câncer ósseo. E ele era casado com a Meryl Streep. Mentira! Ele era casado com a Meryl Streep. E olha que coisa linda. Meryl Streep tava fazendo... O Deer Hunter foi o último filme dele. E ele já tava doente.
E as cenas dele, enfim, quem trabalha com cinema entende que a gente às vezes não roda de forma linear, cronológica, né? Às vezes você roda a cena 9, 52, 70 na primeira diária. Isso. Então as cenas dele ficariam pro final e talvez ele não chegaria ao final do filme com, né, ainda vivo. Uhum. E a Meryl Streep falou, olha, se você não adiantar as cenas do John, eu tô fora do filme. Eles rodaram primeiro as cenas dele, eu acho que ele nem chegou a ver o filme pronto. Caramba. E aí e eu achei isso lindo, assim, de... Então ele fez 5 filmes, eu gosto porque é um ator que tem uma melancolia ali, né? Tem. Ele é um Então- cara que, assim, ele é aquele cara que ele não... As pessoas não se atentam tanto a ele nesses Não. filmes todos. Sabem que ele tá lá, sabem que ele é bom, reconhecem ele tem papéis muito... Ele contracena só com monstro, Só... ou seja, o que mostra que ele é um cara, que ele é foda. Mas ele realmente... Você precisa realmente tá mais atento pra conseguir olhar pra... Meu, esse cara é o John aqui... Cazale, assim, eu tenho agora nesse meu retorno pra atuação, eu tenho tido um espelhamento muito grande nele, assim. Porque no Fredo ele é super vulnerável, ele é levado pela... Né, porque ele é o irmão do cara e ele acaba sacaneando o cara. Por causa de jogos de Las Vegas, por causa de cassino, Isso, né? ele trai o irmão, né? Isso. Ele trai o irmão, mas Isso. ele é essa figura no Poderoso Chefão 1 e 2, ele é medroso, né? Isso. E esse amedrontamento dele o coloca num lugar vulnerável e num lugar canalha também. Porque ele... lá em Las Vegas ele é meio gostosão. Isso. Mas quando ele tá do lado do irmão e da família, ele, E sabe? ele trai o irmão, né? E E ele acaba traindo E aí, o irmão. e aí a Lembra cena do icônica, beijo? que é quando ele atesta a morte do irmão, que ele morte vai do lá irmão, e beija o que é o irmão beijo e da fala... morte, né? Ele fala, I love, não é? I love. É. Você me traiu, mas eu te amo, alguma E em coisa assim, Cuba, né? né? Que tá rolando a festa e que festa. começa a Revolução Cubana Sim, e ele foge, e ele sai fora, tá? Preciso passar uma temporada, a gente podia fazer isso, rever o Poderoso na sequência. Na sequência. E aí depois ele não mata naquele dia. Não. Tem todo um processo. A mãe vai lá, fala pra ele, não faz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um dia ele sabe passear de barco. E eu lembro dessa cena que ele tá meio na cabana, o Al Pacino tá meio nevando. Difícil. A câmera que abre. Não, assim, cara, cada cena é um quadro, né? É um quadro, é Que filme lindo. maravilhoso. Aliás, A história ainda é muito boa. Agora eu tô ansioso pra ver o Megalópolis, aí o novo do Coppola, que aliás tá no Brasil, né? Esse filme, ele foi um filme que ele já foi... Ele é um Dizem que ele tá... Eu não sei se é um remake, mas eu acho que é um filme dele que ele tá há 30 anos. Ah, tá, então é isso. Ele tá pensando nesse filme aí há 30 anos, tentando viabilizar. E você viu essa semana uma imagem que viralizou do Al Pacino dando uma entrevista? Tá velhinho já. E ele pega o celular, assim, e o celular, a capinha do Shrek. Foi. Você me mandou, é verdade. Eu te mandei. Porque eu falei, cara, alguém vai entender isso. Eu preciso mandar pra uma pessoa que vai ficar emocionado. Você fala, mandei pro Felipe. A última pessoa que você espera na vida. Era... E aí ele conta a história, né? Que é a neta que deixou daquele jeito. O que é isso? Ela, Shrek, ele... Shrek? E assim, é uma fase, a gente acompanhou esses atores desde os 30 anos, eles desde os 30 anos. É uma vida toda acompanhando eles, né, assim, e é curioso que agora a gente vê esses atores com seus 80 e pouco. Dói, né? O Al Pacino tá com 84, 85, o Coppola tá com 85, De Niro deve estar com 82, que é a mesma fase, a mesma geração do Caetano Veloso, né, do Tom Zé. E se a gente faz uma outra análise sobre isso, é uma geração muito potente artisticamente. Eu acho que é uma geração que vem e que tem a sua capacidade artística inquestionável, mas era um mundo onde a comunicação de massa estava aberto para trabalhos autorais. Perfeito, isso, o Festival dos 67. E a própria TV, né, com o cinema para TV, a comunicação de massa estava aberto para o cinema autoral e que isso começa a se perder ali na geração Yuppie dos anos 80. Isso, e aí quando a internet vem, aí vem com essas coisas todas dos compartilhamentos e likes e todas as teorias do que funciona na internet, que tem que ser chocante, que tem que ser... O mercado se abala muito e começa a seguir muito tendências e chamar nomes pra não ter erro, pra não correr risco, pra que quando você lance o filme ele tenha os likes necessários, não sei o quê, e realmente o autoral vai ficando
mais de lado, assim. E é isso, né? Acho que tem aquela máxima que não é minha, mas que assim, o artista que não corre riscos é medíocre por natureza. Isso. É preciso correr riscos de conteúdo, de linguagem. É dessa forma que a gente vai conseguir esburacar a realidade e propor algo além, né? E que se cria algo novo, cara. Tudo que foi novo um dia não existiu. Então, e o Brasil teve muita gente artística, e fez coisas que ainda não existiam, foram coisas do zero. Você já ouviu o documentário Uma Noite em 67, tá no Netflix? Sim. Sabe, isso aí você vê É do ali. Renato Terra? Exato. Só monstro ali, transformando a história do Brasil. Entendeu? Todos novinhos, né? E muito que legal. continuam produzindo coisas novas, né? O Caetano vai como exemplo, acho que é um artista que soube se reinventar a cada época, né? Lançou disco foda, tá hoje, isso aí, até 82, hoje. até hoje. Mas assim, ele já tava, lembra o C? Maravilhoso. Foi Já é de 2000 e pouco, né? Mais roqueiro e tal, Ele foi pra um rock, né? Bem legal ali, bem legal. Fantástico. Pra gente encerrar, uma resenha do mundo cinematográfico, uma fofoca do mundo cinematográfico. Viralizou outro dia uma cena do... Acho que eles estão em Cannes, eu acho. Acabou de ter a projeção de Joker 2. Sim. E aí levanta Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Tá todo mundo aplaudindo. E o Joaquin sendo o Joaquin, né? Porque ele é esse cara, né? Já vira pra Lady Gaga e a Lady Gaga tá aplaudindo e fala, não gostei. O filme tá uma porcaria. E aí depois fizeram a leitura labial e a Lady Gaga falou, quê? Não, imagina. Você não gostou? Aí ele, não, tá uma porcaria. Aqui, ó. Você racha mesmo? Enquanto ela tá tendo aqui que manter a pose. Uma situação de que o Joaquim também, viu, meu? Pelo amor de Deus. Mas ali começou a todo mundo dizer, olha, nem o Joaquim gostou. Porque parece que o Joaquim não gostou, o Todd Phillips não gostou, os caras que fizeram o filme também não gostaram. A gente não viu ainda. Isso. Mas a gente pode palpitar porque dane-se também, a gente é palpiteiro. Lógico, né? lógico. O que você acha dessa resenha toda? Dizem que é porque virou um musical. Então, eu não vi o filme, eu assisti o Coringa 1. Aliás, o Todd Phillips, que é o mesmo diretor, né, do 1. Isso, que é o cara que dirigiu Se Beber Não Case. Então, ele vai por essa onda, e eu entendo também que é um tipo de filme que às vezes tá na mão dos produtores, né? Às vezes o diretor, ele teve que tirar a mão. Isso, né? Não é meu filme, é o filme da Warner, ele falou. Mas tá lá o diretor, a cara bater e tal. Eu acho que todo trabalho é um objeto de crítica, né? Independente se você está nele ou não. Mas... difícil, né? O que você acha dos musicais? Eu nunca fui muito fã de musical, eu preciso confessar claro, isso. Até porque musical não é filme, Cara, né? musical pra mim é muito difícil de engolir. Eu sei que vocês vão me apedrejar, tem gente que... La La Land. Sabe, porque sempre tem alguém, quando você fala mal de musical, sempre tem alguém que diz, e La La Land, ele é miserável. Eu não gosto. Não é um gênero que me pega. Pode falar que é um tipo de preconceito e tal. Eu não gosto. Tá uma cena super dramática, de repente... Isso! Out of the blue. Isso, exato. Tipo, as pessoas começam a surgir do nada. Levanta na cadeira e já começa a pular. Mas aí você fala... A Yasmin sai, começa a girar, começa a cantar uma segunda voz maravilhosa. Aparece a mesa, a bola começa a cantar. Você fala, cara, calma. Então faz um filme surrealista, que é muito mais honesto, do qual eu gosto. Agora o musical... O que eu enxergo, né? Porque eu também penso assim, tá? Mas eu acho até graça, acho engraçado assumir essa coisa de tipo, não, odeio musical, sabe? Aquela coisa bem crítica do cinema. Isso, peraí na veia. Mas o que eu entendo é que tem um público, que é um público bem que gosta de uma coisa bem pop, que normalmente gosta dessas artistas assim, bem pop, bem grandes, assim, Beyoncé, a Madonna. Geralmente que é um público enorme, é o público que se conecta com o musical. Porque é muita luz, muita cor, muito figurino. Normalmente quem gosta muito desse universo gosta do musical. Sabe? Eu não sei, eu enxergo isso. Assim. Eu acho que perde um pouco a força. Enfim, é a música acima da imagem, né? Da atuação, né? De tudo. Aquele texto que você ia dar muito mais carregado, você dá cantando. Então até que ponto que aquela... Né? Aquela dor um tipo de cinema do qual eu tenho muita dificuldade de assistir os musicais, mesmo os clássicos dos anos 40, 50, né? Os filmes paródicos, por assim dizer, que faziam as paródias e tal. Isso. Eu tenho uma certa dificuldade, tanto do ponto de vista de cinema,
como musical do ponto de vista de teatro, assim. Não é um lugar que me chama atenção. E é uma opinião minha, às vezes pode ser um preconceito bobo. Não, também, e assim, uma coisa, outra coisa. Por exemplo, eu não gosto também das peças e tal, mas já vi, né? Já vi algumas peças aqui no Brasil que trazem aquelas produções gringas, no Teatro Renault, inclusive, traz grandes peças. Mas uma coisa é inegável. O talento dessa galera que faz esses musicais, mano. É inquestionável. Puta, os caras, as minas, canta, dança aí e faz... Meu, atinge e sem perder o fôlego, né? Acho que tem todo esse ponto, assim. É um outro... Mas no cinema eu tenho... Nossa, Felipe, eu tenho uma dificuldade enorme pra assistir. Eu entendo perfeitamente. Eu lembro quando eu assisti Chicago, lembra? Lembro pra caramba. E eu entrei no cinema... achando que fosse ver um filme meio noir, uma outra... Tá rolando tudo bem. De repente as pessoas começam a cantar e eu... Não! Mas é engraçado porque assim, por exemplo... Once. Você lembra desse filme? Cara, eu não lembro desse. Que é um filme mais lado B. É feito com um cantor irlandês chamado Glenn Hazard. Tem umas músicas maravilhosas, mas ele é meio um artista de rua que tá tentando uma sorte na vida. Então o musical, ele entra com ele tocando músicas mesmo. Sim. No contexto de, puta, tô na rua, tô tocando aqui essa música. Olha a música que eu criei tentando vender pra um produtor musical. Mas ninguém sai rodopiando, dançando. Ou, por exemplo, vou citar outro. A Star is Born. Nasce uma Estrela, da própria Lady Gaga. É um remake, né? Isso, mas esse filme me pega. Por quê? Porque quando ela começa a cantar, não, tá no contexto, eles são cantores. Eles estão tentando fazer. Exato. Então, quando vem a música no filme, vem como um show. Como um show, tá no contexto da música, naquele sentido. Ninguém sai rodopiando, no trânsito. Não vira... Isso, porque aí me tira um pouco da realidade e eu não mergulho, né? Eu acho que tá aí nesse lugar pra mim. Eu tenho uma dificuldade, assim. Eu lembro que eu acho que foi uma frustração, porque Chicago acho que é de 2003. E eu era um jovem na época e fui feliz no cinema achando que ia ser um filme no ar, outra proposta. Saiu triste. Eu fiquei mal. Eu falei, não é possível. E aí eu peguei esse bode, assim, com... mas é bem isso, assim. Contrário. Não, e a gente que trabalha no meio e tal, basicamente assim, façam musicais, mas não nos chamem. Mas o Coringa 2 é um musical, é isso? O Grande Crítica vem porque ele dança com a Lady Gaga, rodopia e não sei o quê. É totalmente um musical. Totalmente. E aí a galera, ainda mais a galera que é fã do Joker, que não é um fã de... Assim, definitivamente não é fã de musical. Quem vê super-herói no cinema, não gosta de musical. Nossa, eu não sabia. Eu não sabia. Tá aí, por isso que é essa reação toda. Isso. Porque tinha tudo pra dar certo, porque o primeiro filme foi muito bom, né? Eu vi o primeiro filme. E a Lady Gaga entra pro segundo pra vir como a Arlequina e não sei o quê. Então, assim, tinha uma expectativa muito grande e parece que ela foi por água abaixo. Mas uma coisa é fato. A gente vai assistir e vai tirar nossas próprias conclusões. Isso. Tem que ver pra uma poder... dessa, a gente gosta, pois mas... Vira ficha, né? Vira um ponto de inflexão aí. Aí, atuação. Tá impecável. Não, eu quero ver. Eu não assisti ainda. Pedrinho, então, quem quiser te achar nas redes sociais... Pedro Urize. @PedroUrize com dois Zs. Isso, ZZI. Isso. Mas ali no Instagram. E o filme mesmo. Também, então a gente tá pra sair com o filme nas plataformas. Eu acho que em janeiro não nos passaram ainda essa data do Meu Amigo Pinguim. Né? Em inglês é My Penguin Friend. Mas aqui no Brasil tá como Meu Amigo Pinguim. Direção de David Shearman. E tem outro projeto também que eu tô como roteirista, que tá no ar, vocês podem acompanhar, que é Bob Burnquist, a lenda do skate, que é sobre o skatista brasileiro, Bob Burnquist. Qual eu fiz o roteiro, junto com o diretor da série, o Daniel Baccaro. É uma série incrível, que ficou entre as top 10 são 4 episódios, tá? Então 4 episódios, eu ia te perguntar o número de episódios. Vocês podem acessar na Max. Irado, isso na Max, HBO, na antiga HBO. E que é a história de um cara aí, que a gente falou tanto sobre caras autorais, cara não sei o quê. É um monstro, um ícone brasileiro também, conseguiu fazer seu nome lá fora, levar a bandeira brasileira lá fora, e que tem uma história que você mergulhou
Incrível, né? Uma Sim. história de poucos, né? E que através que hoje a gente tem esse prestígio, né? E é um esporte que é um esporte olímpico, mas que na época do Bob, né? Ali dos anos 80, aliás, o Bob nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu em São Paulo. Então é uma série que fala muito também sobre São Paulo. E isso porque ele também ele faz parte dessa geração toda que sabe, Mineirinho, e o japonês lá, como ele chamava? O Matheus? O Eda. Isso, o Eda, exato. Tem o Kuji, né? Que depois abriu que ele teve uma marca de skate. Isso. Toda essa geração que se deu ali nos anos 80. Que tinha uma pista de skate aqui em São Paulo. Que era a Ultra. A Ultra. Você chegou aí na Ultra? Não, não cheguei aí na Você Ultra. não era do skate, né? Não era. Eu também não. E foi curioso, eu era porque nerd, me chamaram né, pra escrever a série. Aí o Daniel fazendo entrevista, eu falei, Daniel, deixa eu ser honesto com você. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Ele falou, é isso que eu quero, eu preciso de alguém de fora, porque todo mundo aqui é do skate. E essa é uma série pro público geral. Eu quero fazer uma série que esteja além do nicho do skate. Porque o skate, ele é um esporte também, mas ele é um estilo de vida. Ele é uma maneira muito democrática de você se relacionar com a cidade. Isso. Você tem diversos grupos sociais que estão na rua. É um esporte de rua, né? E assim, tem essa resistência. Esporte urbano. Tem essa resistência deles de chamar de esporte, não de arte, né? Skate Total. é o quê? Skate não é esporte, é arte. Mas agora eles estão tendo que, assim, a coisa tá se transformando e virou um esporte olímpico, né? E por que não ser super bem isso aceito também, né? Perfeito. Tem pra todo mundo, Você né? tem essa possibilidade, assim como o cinema, de ser uma arte total, né? Que você acaba... Né, no cinema você tem fotografia, dramaturgia, literatura, música. E eu acho que o skate tem essa possibilidade. É uma expressão artística, mas ao mesmo tempo é um esporte, né? E aí o documentário tá lá, então, Tá disponível na Max. Assim, são 4 episódios. Assistam, porque é muito legal. Assistam, assim. Muito legal. Tá lindo, feito com muito esmero. Tem o Tony Hawk da entrevista. A gente entrevistei o Tony Hawk, o Ben Harper. Isso. Também skatista. Toda a turma ali, né? O Danny Way. Você entrevistou, Danny? Entrevistei também o Danny Way, o Tony. Eu fiz os roteiros junto com o Daniel e fiz 95% das entrevistas eu fiz. Então nós fomos pra lá, ficamos um tempo em San Diego, em LA. Você conheceu a mega rampa dele lá? Você esteve na casa dele? Eu estive lá já também. Na Dreamland e tal. Isso, exato. É impressionante o tamanho daquilo. Você fala, cara, como que alguém... Acho que você chegou a subir? Subi. E aí quando você sobe, você fala, mano... Subi morrendo de medo. Aí depois pra descer, cara, eu fiquei... Porque você não desce? Não. Desce de escadinha. É enorme. Aí você pensa, como alguém sobe aqui e desce isso de skate, assim, impressionante. E a trajetória, né? O Bob é um cara que tem mais de 40 fraturas. A primeira fratura que ele teve, ele tinha 9 meses de idade. Porque ele queria pular de uma cama pra outra. Então você vê que era algo que já tava nele. Tem uma dele que ele tem durante um X Games. É do Cox que ele bate... Que depois ele volta pra segunda volta. Ele tá com a fratura. Não. Ele volta. E ganha. E ganha, né? Não, é assim. Assim, eu acho que ensina muita gente. E eu acho que de uma maneira muito genuína, assim. Acho que o Bob é um cara... Né? Muito genuíno, muito honesto, e é um documentário que faz um raio-x também do coração dele, sabe? Não somente das fraturas, mas ele enquanto humano, né? Assim, com as suas virtudes, com seus conflitos internos, como que ele soube administrar isso. Também, obviamente, fala dos feitos, mas fala do humano Bob. Legal. Então, acho que isso se aproxima muito com o público. Demais. Sabe? Porque os feitos todo mundo já conhece. Mas o lado do Bob mesmo como pessoa... E é uma visão que o Baccaro, né, o diretor da série, defendeu desde o começo. Eu acho que a gente conseguiu encontrar esse ponto de convergência mesmo, né, meu e dele. E, claro, eu sempre dentro da visão... Bom roteirista, você tem que estar sempre dentro da visão também do diretor, né? Lógico, como ser um suporte para isso. E foi uma parceria interessante, assim, nossa. Demais. Muito bem, Pedrito. Junto. Muito feliz. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Colhem nas nossas redes sociais também para ver os cortes da entrevista. Quem estiver vendo o corte, cola para assistir o programa incompleto no YouTube, tá bom? Semana que vem estaremos de volta aqui com mais um convidado. Obrigado a todos. Tchau.